Olá, começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui no Facebook da Multirio e na NET, no canal 26. Seja muito bem-vindo a esse papo. Hoje o assunto, olha, para quem gosta de estrelas, o assunto hoje tá bom, hein? A gente estava conversando aqui antes do programa entrar no ar, o papo já estava interessante, já tem novidade por aí. Para você que gosta do universo, das estrelas, enfim, gosta de astronomia, Hashtag Educa de hoje é para você. Você curte, compartilhe o nosso programa, marque seus amigos, porque a gente vai falar, inclusive, de alfabetização científica. E aí, professor, como é que você promove a alfabetização científica na sua escola? Hoje, a gente volta os olhos para o céu e traz para a conversa a importância da astronomia na educação. Como trabalhar o universo com os estudantes? E que tal criar um clube escolar de astronomia? Já pensou nessa possibilidade? E quem sabe ainda conquistar uma medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica com a sua escola, como fez o nosso convidado de hoje, José Ricardo Estrela Pereira, professor de Ciências da Escola Municipal Epitácio Pessoa, que está com a gente aqui no estúdio. Seja muito bem-vindo, professor ao Hashtag Educa. Obrigado. E parabéns pela medalha. Obrigado. Aventurar-se pelas estrelas é, antes de tudo, apaixonar-se pela ciência e instigar a curiosidade, fazer conexões, encontrar soluções para o mundo e até mesmo possibilitar que crianças descubram uma carreira. Quem completa a conversa e está conosco aqui e conversa sobre o universo tão instigante da astronomia é o astrônomo e diretor da Fundação Planetário da cidade do Rio de Janeiro, Alexandre Sherman. Seja muito bem-vindo. Obrigado, ao Hashtag Educa. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Que bom. Já que quem está acompanhando a gente no programa, eu vou pegar o gancho da nossa conversa anterior, que a gente estava falando sobre os alunos, e fazer uma pergunta para vocês dois, porque ambos têm experiência com o alunado. Seja no planetário, nas visitações, seja você na escola. A geração atual, ela se interessa mais por astronomia ou não? Bom, eu vou dizer do ponto de vista do astrônomo. Essa geração hoje, ela se interessa muito mais por ciência. Ela se interessa por buscar o conhecimento, porque nós vivemos hoje, sem dúvida nenhuma, a era do conhecimento e a era da tecnologia. Então, não tem criança hoje que não se interesse por tecnologia, por conhecimento científico. Mesmo que não tenha aquela pendência, aquela tendência científica, aquele gosto pela matemática, por exemplo, mas ainda assim ela quer saber como é que as coisas funcionam e a astronomia é uma boa porta de entrada para esse mundo. Você vê isso na sala de aula? Sim, porque ele bem falou, a tecnologia realmente instiga o aluno a buscar, e a astronomia permite isso. Hoje você tem várias ferramentas na internet e aplicativos que possibilitam e estimulam o aluno a querer buscar essa curiosidade, esse mundo tão desconhecido, né, que é o universo, que é o espaço. Então isso facilita, assim, estimula o aluno hoje a buscar. Eles têm interesse. E a astronomia, ela tem uma vantagem que, para a nossa geração, ela sempre continua sendo lúdica, né? Nós somos uma geração que a ciência era ensinada de uma forma muito dura, muito desagradável. Então, é um raciocínio, às vezes, muito abstrato, né? Exatamente, muito pouco convidativo. Então, assim, a física, a matemática, a química, as pessoas da nossa geração têm uma certa... resistência. Exatamente. A astronomia não. A astronomia sempre permaneceu no coração das pessoas. É prazeroso estudar. Exatamente. Foi bom você falar sobre isso, Sherman, porque a gente vai rodar agora uma animação feita pela Multirio a pedido do Planetário. Isso, foi uma parceria Multirio Planetário. Vamos ver a animação que a gente fez e a gente vai falar sobre isso, sobre o acesso desse tipo de conhecimento ainda para as crianças pequenas. Vamos lá. Olha, Morão, quanta estrela! Uma estrela cadente! Rápido, Morão, faz um pedido! Já imaginou se a gente pudesse ir lá em cima no céu, brincar com todas aquelas estrelas? Morão, você está vendo aquelas 3 estrelas ali?
conhecidas como as Três Marias. Em outros lugares, são os Três Reis, em homenagem aos Três Reis Magos. Essas três estrelas fazem parte da constelação de Órion, o gigante das lendas gregas. Onde hoje é o Brasil, os índios olhavam as mesmas estrelas e viam um velho pajé, apoiado em seu cajado. Todos os povos olhavam as estrelas e viam desenhos e figuras, as constelações. As estrelas eram sempre as mesmas, mas cada povo criava constelações diferentes. Será que eu também posso criar minhas próprias constelações? Ah, por que não? Em alguns momentos, eu acho que em alguns sites, né, de observação, não sei, posso estar falando uma besteira aqui, não sei se da NASA, mas em alguns sites, né, você localiza uma estrela e dá um nome. Você tem essa possibilidade de tornar isso mais lúdico e para a criançada pequena. Estou falando de educação infantil ali, 6 aninhos, 5 aninhos. Dá para fazer isso? Dá. Dá para fazer porque é o que eu falei. O céu estrelado, ele é convidativo. Então, você consegue criar esse diálogo. É claro que você tem que adaptar a linguagem. O mesmo conteúdo você cria para 6 anos de idade, para 10 e para 15. Mas, sabendo adaptar a linguagem, você consegue passar isso para todas as idades. E dá para ser interdisciplinar, professor? Por exemplo, eu estava aqui sentada assistindo a animação com vocês, fiquei pensando, você pode trabalhar as lendas, você pode trabalhar a cultura geral, você pode trabalhar a parte científica. Quando a gente está falando dos reis magos mesmo, né, tem ali um conhecimento histórico para tantas pessoas que têm até um viés religioso. Você tem a história dos sábios, né, que eram persas, estudiosos, sábios, enfim. Se a gente parar para prestar atenção, tem muito de cultura geral envolvida, além da parte da ciência mesmo propriamente, que mexe com a Terra e todas as leis físicas, etc. e tal, mas é possível de trabalhar em várias áreas, né? Sem sombra de dúvida. A matemática, com o cálculo da distância entre um planeta e outro, isso é curioso, a distância do planeta Terra para o Sol, a Lua, a geografia, eu integro muito ciências e geografia, porque são áreas muito afins, né? As estações do ano, por exemplo, história, como você bem citou. Então, é um tema que pode ser bem aproveitado, inclusive em feiras de ciências, para trabalhar essa questão interdisciplinar. Então, é um tema que é muito rico em diversas disciplinas, sem sombra de dúvida. E a gente tem uma exposição permanente no planetário que passa por isso tudo, né? Isso. O Museu do Universo, né, que faz parte da Fundação Planetário, fica ali na Gávea. Nós temos 3 andares de exposição, sendo que a nossa exposição permanente fala de astronomia fundamental, isso que o professor falou, que movimentos da Terra, aquela coisa básica, fases da Lua, movimentos da Terra, as constelações, até a parte de cosmologia, como é que surgiu o universo, Big Bang, buraco negro, que também é uma coisa assim que não faz parte do nosso dia a dia, mas também atiça a curiosidade das pessoas, não só das crianças. Agora, 54 alunos de 18 escolas municipais do Rio de Janeiro conquistaram medalhas na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica desse ano, promovida pela Sociedade Astronômica Brasileira e pela Agência Espacial Brasileira. Dentre as escolas e alunos premiados estão a Escola Municipal Epitácio Pessoa, no Andaraí, que conquistou sua primeira medalha de ouro, com o aluno Thales da Silva Ronchini, do 8º ano, que é aluno do professor. Sim, muito orgulho, ele é um aluno excepcional. Como você citou no início, eu fiz um clube lá na minha escola, né, permite, a gente tem as eletivas, e eu fiz o clube de ciências, onde num primeiro momento, até a Olimpíada, eu trabalho astronomia, astronáutica com eles. Porque a OBA disponibiliza simulados aplicativos que norteiam esse estudo, essa preparação para a prova. Se você quer participar, dá uma olhada no site da Olimpíada, porque de fato tem lá os simulados, tem as provas passadas, você pode acessar tudo isso. Tem o Stellarium, que você tem como instalar esse programinha, você consegue ver as constelações. Um programinha que você consegue navegar pelo céu. Bem legal, fantástico. Eles ficam muito motivados
estimulados a estudar. E eu criei esse grupo, né, de estudos, de preparação, um clube de ciências onde eu trabalhei não só astronomia, depois no segundo momento trabalhei em um outro projeto, na Globo NASA, e lá houve essa preparação. O Thales participou desse grupo no primeiro semestre e no segundo semestre, por conta própria, ele mergulhou no mundo da astronomia por ser a paixão dele. Vamos ver a medalha? Aqui essa medalha de ouro, com muito orgulho, eu exibo. Ok? Agora, professor, qual o significado dessa medalha para a sua escola, para as crianças da sua escola? A medalha foi um ponto bastante positivo, é claro, ele ficou muito feliz e os amigos também e outros se sentiram estimulados a buscar, porque um conseguindo estimula e mostra que é possível outros conseguirem também. Basta se dedicarem, estudarem. Vou criar o Clube de Ciências novamente no início do semestre que vem, do ano que vem, no primeiro semestre. Então, os colegas ficaram bastante motivados e felizes também, comemoraram junto com eles essa conquista. O desempenho da rede municipal do Rio de Janeiro foi um desempenho alto, foi muito bom. Eu vou fazer uma pergunta, porque eu quero considerar uma característica nossa do Rio de Janeiro. Sim. E isso pode ser uma dúvida de quem está assistindo no país todo. Observar o céu, né? Em momentos de escola, que eu fico pensando que estamos à luz do dia, então talvez essa visualização já seja um pouco prejudicada, a não ser que vá no observatório, no planetário ou no MAST, que é o Museu de Astronomia, né? Fazer esse tipo de prática numa cidade que a gente conhece, que nem sempre você tem um espaço seguro em termos de violência mesmo, né? Para fazer uma observação, seria um impeditivo. Mas, pelo visto, não foi um impeditivo por conta do desempenho das escolas e o interesse das escolas. Sim. Como é desenvolver esse trabalho na escola pública, na escola municipal, dentro de uma comunidade, porque a sua escola está dentro de uma comunidade, então eu fico pensando como coloca um telescópio na laje, né? Não deve ser uma tarefa fácil. Como desenvolver esse trabalho e manter o entusiasmo das crianças? Como o Sherman bem citou, você tem a possibilidade de fazer essa observação com programas de internet, tem aplicativos que disponibilizam, que estimulam ele. Então, a gente tem como observar o céu, observar as constelações, com vídeos educativos que aparecem, o Multirio tem, o Planetário tem bastante informação. Então, eu utilizei muito essa ferramenta, porque à noite é inviável você, numa comunidade, você querer isso. E uma orientação que os alunos façam isso em casa. Tem um determinado horário, por exemplo, esse ano aconteceu o eclipse. Isso, o eclipse da Lua em julho. Foi em julho. Então, eu orientei que eles fizessem essa observação por conta própria. Então, é lógico que a escola estimula, a escola motiva eles, mas a outra parte tem que ser do aluno, né? Essa vontade, de querer crescer, de querer aprender mais, de querer buscar. É assim que acontece. E eu só queria lembrar também para os professores e diretores que estão nos assistindo que o Planetário tem um programa que é o Planetário Vai à Escola. Então, não existe nenhum custo para a escola. Nós mandamos a nossa equipe para a escola e fazemos o atendimento na escola com as turmas. Então, levamos um programa educativo do Planetário, um astrônomo presente para conversar com as crianças. Já participei. Isso também dá um estímulo grande para a criançada. Pensando nisso, se a gente pensar para os professores do país inteiro que estão assistindo a gente, fazer astronomia na escola, você precisa de recursos, ele está acabando de falar pelo menos de internet e tal, mas um telescópio, alguma coisa, você tem como substituir isso? Tem. E se você lembrar que a astronomia é uma das ciências mais antigas da humanidade e já existe há 7.000 anos, e há 7.000 anos não existia telescópio, nem internet, nem nada disso, então, assim, não há impeditivo nenhum. O que você precisa para fazer astronomia é vontade, é uma fonte de inspiração, como no caso de um professor que traz a turma para dentro desse assunto, e com isso já é suficiente para você disseminar não só a astronomia, como conseguir semear isso para as outras disciplinas e estimular o estudo de forma geral. Sim. Você quer complementar? Não, temos um modelo no laboratório que eu simulo ali, né, as estações do ano, é bem interessante, e as fases da Lua. Então, são equipamentos simples
quando você tem uma aborda ali uma série de assuntos e torna-se prático, palpável para o aluno, isso estimula, ele se sente mais seguro e ele sente mais vontade em aprender. Eu fiz essa pergunta porque a gente, no Hashtag Educa, mais ou menos um ano atrás, você que está assistindo a gente, dá uma olhada no Facebook da Multirio e resgata esse programa que a gente fez sobre duas professoras, a experiência de duas professoras, se eu não me engano, ou em Santa Cruz ou em Campo Grande, que era a escola delas, na zona oeste do Rio de Janeiro. Duas professoras de ciências, elas montaram um planetário na sala de aula. Elas vedaram a sala todinha, né? Fizeram a sala escura. Primeiro elas trabalharam toda a questão do universo com as crianças e crianças pequenas, fizeram todos os desenhos da constelação, etc. e tal, porque muitas daquelas crianças moram longe dos equipamentos de observação. E não tem como isso. Também é uma dificuldade encontrada por professores de todo o país. As professoras montaram um planetário dentro da sala de aula. Levaram dias montando, a escola inteira se mobilizou e os alunos foram monitores da visitação dos outros alunos. Então, foi uma experiência encantadora, encantadora. E eu acho que isso estimula, de alguma maneira, aquilo que a gente falou no início desse programa aqui, a alfabetização científica. Qual é a importância de começar desde cedo essa alfabetização científica? Bom, o passo fundamental é assim, desmistificar e não impedir a cristalização, essa construção de barreiras. Como eu falei, nós fazemos parte de uma geração que a ciência se tornou alguma coisa desagradável. Era uma coisa obrigatória que você tinha que decorar e, se não soubesse, você acabava sendo punido. Então, você trazer isso para os primeiros anos, para as primeiras séries, você torna esse aprendizado uma coisa natural, que deveria ser mesmo. Afinal, a astronomia, a física, a química, são ciências que lidam com a natureza. Então, não há nada mais natural do que isso. A escola é um espaço para experimentação de conhecimentos? Sem sombra Porque acho de que dúvida. nessa situação a gente tem que experimentar, né? Sim. Inclusive, a Feira de Ciências desse ano, nós não fizemos cartazes, exposição, teoria, foi só apenas parte prática. Todas as turmas desenvolveram atividades práticas de pesquisa, de experimentação. Foi um ganho, foi uma Feira de Ciências riquíssima e não existe melhor espaço e melhor forma de se aprender, porque o aluno, quando vivencia, é bem diferente do que aquela época de você poder decorar e você ter que lembrar na prova, responder. Não, hoje você tem que vivenciar. Eu acho que essa geração hoje traz um pouquinho do que a gente chama da cultura maker. Eles gostam de fazer. O protagonismo é o que a nossa escola tenta trabalhar a todo momento. O protagonismo é fundamental. É uma geração que gosta de botar a mão na massa. Sim. E que, através disso, tenta buscar soluções. A astronomia também apresenta, de alguma maneira, conhecimento para a gente ter soluções para os problemas aqui na Terra. Né? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Quando você fala de problemas de nível planetário, como, por exemplo, hoje nós temos aquecimento global, questão da escassez da água, escassez de recursos no modo geral, a astronomia tem muito a contribuir. Não só com a coleta de dados, que é o caso da astronáutica, que nós temos satélites fotografando e fazendo medições aí ao redor do nosso planeta, como até sugerindo soluções, porque se você pensar a vida de um astronauta, por exemplo, é uma vida de poucos recursos num ambiente hostil. Isso já está resolvido há muito tempo. Então, assim, a astronomia tem muito a contribuir de forma prática. Esse conhecimento, eu me lembro de uma professora, se eu não me engano agora, porque, gente, já tem, olha, mais de 10 anos de Multirio, são tantas escolas com boas histórias que a gente acaba, enfim, confundindo. Mas eu acho que Realengo, por ali, uma professora fez um curso no INPE, em Cachoeira Paulista, de sensoriamento remoto. E uma das maneiras que ela teve de trabalhar a questão do pertencimento da escola no bairro, etc. e tal, foi a transformação do bairro, do entorno da escola, através do sensoriamento remoto, por satélite. Então, acho que a gente tem tantas possibilidades para trabalhar a ciência, a astronomia na escola, que nos dias de hoje, acho que com a tecnologia que a gente acabou de falar, que está tão acessível, a gente tem como fazer isso. E eu volto a insistir, a tecnologia mais importante, ela tem o custo zero, que é a paixão do professor em encantar os alunos para aquele assunto. É um estímulo.
As mulheres participam disso? O interesse das meninas, como é que está isso? A gente tem aí todo um estímulo das meninas na ciência, das mulheres na ciência. Qual é a participação feminina? Isso é curioso. Eu tive, sim, participação de meninas na Olimpíada, elas se inscreveram. O quantitativo maior é a dos meninos, sim. Mas eu tenho, sim, tem meninas que se interessam, participam. Com aquela visão, aí elas logo levam, quero saber os horóscopos, as constelações, elas logo associam a questão poética, né? Eu acho que isso não é romântica. exclusividade das meninas. Eu acho que isso assim, é um primeiro contato que as pessoas na sociedade têm, em geral, é a questão do signo, da astrologia, mas faz parte do trabalho de alfabetização científica justamente separar isso, que uma coisa é um conhecimento antigo, da época, e outra é a ciência moderna. Mas isso não é uma exclusividade das meninas. Não é, sem sombra de dúvida. Mas elas participam, em menor quantidade, mas participam. Vocês acham que a ciência ainda é um tabu para as meninas? Não é estimulado? Não. Pela observação de vocês? Não, eu acho que isso está mudando bastante, mas assim, realmente, de novo, volto a insistir, é uma questão geracional, né? Hoje em dia, as meninas já se inserem na sociedade desde cedo, ou seja, em sala de aula, na escola, sabendo que elas têm tantos direitos quanto os meninos. Então, nós estamos plantando uma semente há uns 10 anos que vai germinar daqui a uns 30 anos. Você vai ter uma explosão de cientistas mulheres daqui a uns 20, 30 anos, eu não tenho dúvida. E mesmo porque, assim, isso já está comprovado, a capacidade de concentração da mulher é maior do que a do homem, entendeu? O homem ele tem um olhar mais disperso para as coisas. E a mulher ela é muito mais focada no seu objetivo, que também é uma questão cultural, não é uma questão fisiológica. Então, eu acho que quando as mulheres se apropriarem desse caminho, elas vão explodir. As meninas elas têm um senso de liderança, às vezes maior de atuação do que os meninos. Então, realmente, elas estão atuantes, sim. Isso não é mais problema, não. Já foi, do passado. A gente tem aí um programa, na época, né, do presidente Barack Obama, que é um programa que ele estimulou nos Estados Unidos e alguns países do mundo gostaram da pedagogia e acabaram trazendo para as suas escolas essa abordagem, que é centrado na possibilidade da ciência, da tecnologia, da engenharia e da matemática. É o STEM. É o STEM. E para trabalhar isso nos diversos espaços públicos de conhecimento. Isso. Né? Museus, planetários. Espaços ditos não formais. Hã? Não, são chamados espaços não formais da educação. Não formais, mas também no formal, que é na escola. Aí eu vou fazer a pergunta mais profunda, né? Não sendo só a sua prática e a sua experiência no planetário. Quando a gente trabalha esse ponto de vista, desde a educação básica em diante, o que a gente está promovendo para a sociedade, para a gente, para o desenvolvimento da nossa sociedade? Engenharia, tecnologia, ciência, matemática? Eu acho que o senso crítico, investigativo, se faz necessário ter um grande movimento a favor da pesquisa, de a gente divulgar, porque o Brasil tem grandes cientistas que acabam fazendo sucesso fora daqui, pela falta de investimentos. Então, existe um movimento muito grande. Eu estou dentro da universidade, cursando um mestrado agora, e a gente tem essa preocupação de fomentar, de incentivar a pesquisa e os talentos. Tem muito brasileiro espalhado pelo mundo inteiro, inclusive na NASA e outros órgãos bastante famosos e importantes no mundo. Então, é bastante interessante estimular desde cedo para criar um sujeito investigativo, crítico e formador de opiniões e com uma visão de mundo, como ele bem falou, você conhecendo, você pode influenciar no que hoje a gente está sofrendo, vivendo essas consequências e gerar consciência para o futuro, né? E o mais importante da educação científica é assim, não resta dúvida que de todos os alunos que têm esse contato com a ciência, 1%, 2% vão virar cientistas. Então, não é isso que a gente quer. A gente não quer criar uma sociedade de cientistas ou uma sociedade científica. O que a gente quer é criar uma sociedade de pessoas que sejam capazes de identificar
fatos e diferenciar fatos de mentiras. E isso, o pensamento científico, o método científico é fundamental. É você ter uma ideia, testar a sua ideia e ver se a sua ideia é válida. Isso o Galileu Galilei fazia na Idade Média. É o processo de pesquisa da hipótese, né? Exatamente. Exatamente. Então, isso é fundamental, você apresentar essa possibilidade. As pessoas têm que entender que elas não precisam ser alimentadas com a verdade. Elas têm todo o direito de buscar a verdade. Mas, para isso, elas precisam ter o raciocínio científico. E isso é fundamental em tempos de fake news, né? A gente vive aí com essa história da fake news tão intensa, né, atualmente, na sociedade em geral, que pensar dessa forma científica na escola faz com que você também pondere aquilo que você está recebendo. Você consegue fazer as conexões e elaborar a dúvida. A dúvida, ela é fundamental para a ciência. A dúvida é o que move a ciência. Se todas as perguntas já tivessem sido respondidas, não haveria mais ciência. Então, assim, é sempre a busca de novas perguntas e novas respostas. Você tem sempre que estar questionando. E isso é importante. E você cria um filtro, que é o filtro do raciocínio lógico. Isso é muito importante. Qual o papel da escola pública nisso? Estimular esse aluno a enxergar o mundo de uma forma coerente, de uma forma questionadora, porque foi o que ele bem falou, você não precisa ficar recebendo essas informações e aceitar como verdade. Você é capaz de questionar, investigar e saber se é ou não, isso é verdade. Hoje o aluno está muito assim, ele tem buscado saber mais. Então, a escola tem esse papel, quando ele desenvolve esses projetos, se envolve, estimula o aluno a participar de N Olimpíadas. Hoje o Brasil oferece, né, de Química, de Ciência, de Biologia, Física. Boas colocações nessas Olimpíadas. Exatamente. Então, o papel da escola nessa formação é, sem sombra de dúvida, fundamental. O que o Planetário oferece para a população do Rio de Janeiro, independente da escola ou não? Vamos por partes, vamos lá. Existe uma programação voltada para a escola e uma programação não escolar. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, o Planetário, basicamente, assim, 80% do nosso público é público escolar, até porque 80% do nosso tempo é atendimento escolar, porque atendemos durante os dias da semana. Então, de terça a sexta, segunda-feira é o nosso dia de manutenção interna, a gente atende grupos escolares. Então, nós temos uma programação que vai orientada com astrônomo, com nossos mediadores, e uma parceria muito forte com os professores. O que essa turma precisa aprender, o que essa turma quer saber, vamos tratar isso diretamente com o professor. Agora, aos finais de semana, nós funcionamos como um centro de entretenimento científico. Então, aquela família que quer se divertir, quer ter um tempo agradável, quer passear, mas quer aprender alguma coisa, sabe que o Planetário é um destino certo, entendeu? Vai ao Planetário, você vai ter um dia agradável, vai aprender alguma coisa, vai se divertir e vai ser bem bacana. E, assim, é uma instituição científica que está sempre de portas abertas para a população. Isso é muito importante. Foi bom você tocar nesse assunto, porque a gente vai fazer um hashtag Educa de férias que cabem no bolso. O Planetário, inclusive, ainda mantém a colônia de férias? Nós estamos agora com um projeto grande, junto com a SME, que nós vamos fazer a caravana de férias, nós vamos rodar pela cidade, nós vamos ter 2 bases fixas, uma no Parque Radical de Deodoro e outra no Parque Olímpico, mas vamos rodar também outras 9 localidades da cidade do Rio de Janeiro, levando atividades culturais e de astronomia para as crianças, e vai ser totalmente gratuito. É só se informar aí nas nossas redes sociais. Para quem está longe do Planetário, está em outro estado, ou está, por exemplo, numa cidade aqui perto da gente, vou pegar uma cidade aqui aleatoriamente, Macaé, né? Planetário da Gávea, você tem site, como consultar, como acessar esses conhecimentos todos? Nós temos o site do Planetário, né, o planetariodorrio.com.br. Tem a nossa página no Facebook, vai lá dar uma curtida, a gente tem Instagram, tem Twitter também, e está sempre disseminando alguma informação. E, claro, você pode também consultar, por exemplo, a página da Associação Brasileira de Planetários, que é a ABP, e buscar um planetário perto da sua cidade, né? Você citou Macaé. Tem um núcleo de astronomia em Campos, eles não têm planetário lá, mas é muito forte.
entendeu? A UENF tem uma atuação em astronomia muito forte também, que tem coisa para todo mundo. Então, sempre vai ter alguma atuação de astronomia e de ciências perto de onde você mora. Viu, professor? O negócio é olhar para o alto, olhar para o céu, ir atrás das respostas para as suas perguntas, para os seus alunos e também elaborar mais perguntas, enfim, mais hipóteses. Muito obrigada. Obrigado. Alexandre, obrigada, professor José Ricardo. E olha, você que acompanhou o Hashtag Educa, você já sabe, tem mais conteúdo sobre isso nas postagens no Facebook e no portal da Multirio. Até o próximo programa.